Olá, sou o pastor Murilo e hoje o nosso bate-papo traz para o debate o tema da salvação. Vamos então, por favor, abrir nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 2. O autor de Hebreus, nesse capítulo 2, versículos de 1 a 3, apresenta uma analogia com o povo israelita no deserto e diz que é possível renunciar à salvação. Afirma estar claro que os israelitas que foram punidos não foram salvos pelo fato de terem sido considerados desobedientes, desviados, transgressores e de terem recebido a devida punição pelos seus atos. E essa analogia nos leva a crer que renunciar à salvação implica na perda da salvação, assim como os israelitas rebeldes no deserto que não foram salvos. Portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, senão poderemos nos desviar delas. Porque se é certo que as mensagens vindas dos anjos sempre têm se mostrado verdadeiras e o povo tem sido sempre castigado por desobedecê-las, poderá isso nos levar a pensar escapar, mesmo se formos indiferentes a essa tão grande salvação anunciada pelo próprio Senhor Jesus e transmitida por aqueles que ouviram nosso mestre falar? Essa epístola pretende nos fazer entender que como Deus, através dos profetas, falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, agora está falando diretamente através do seu Filho Jesus Cristo. E essa circunstância nos obriga a escutá-lo atenciosamente, com relação ao que já foi revelado anteriormente. Destaco que precisamos entender que a salvação oferecida por Deus é tão grande porque é diferente de todo esforço que até então se baseava na competência humana. O amor pela sabedoria, experimentado apenas por um ser humano consciente da sua própria ignorância, não tem conseguido fazer as pessoas felizes nesta vida e nada nos oferece para a eternidade. A sabedoria humana não consegue admitir por si mesma sua própria natureza e apresenta duas hipóteses conflitantes. A primeira, o homem é mau, não presta. Pensamento publicado no livro O Leviatã, escrito por Thomas Hobbes e publicado em 1651. Em contrário, o pensamento de Jean-Jacques Rousseau, em 1755, que no seu discurso afirma que o homem é bom por natureza, é a sociedade que o corrompe. A sabedoria humana não consegue, na verdade, admitir o que a palavra da verdade fala claramente em Gênesis capítulo 8 e 21, sobre o homem. O coração do homem é completamente inclinado para o mal. Então, todo pensamento que ignora o pecado conduz a mais pecado. Ainda não aprendemos a falar não, porque desde pequeno não ouvimos um não categórico. Desde sempre, o não da mãe era atendido pelo pai ou pelos avós. Desde pequenos fomos moldados pela satisfação das nossas vontades e sucessivamente fazemos o mesmo com nossos filhos, netos e bisnetos. E o nosso bate-papo pretende dar muita importância à palavra não. Porque como está escrito em Salmos 106 e versículo 6, nós pecamos como os nossos pais, cometemos a iniquidade, andamos perversamente. Então, diga não, fuja do pecado. O pecado pode parecer momentaneamente bom, pode trazer até uma sensação de alegria. Mas não se engane, o pecado afasta você de Deus. E isso trará tristeza, remorso, culpa e todos os sentimentos ruins sobre a sua vida. O problema é que Deus odeia o pecado. Porque Deus é perfeito e o pecado é a encarnação da destruição que veio ao mundo. Mas Deus ama o mundo de tal maneira que enviou seu Filho Jesus para viver uma vida sem pecado, uma vida perfeita, a fim de nos ensinar que podemos nos esforçar para fazer o mesmo. É isso mesmo que a palavra de Deus fala, afirma em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Através do sacrifício perfeito de Jesus, o Senhor destruiu a maldição do pecado em nós definitivamente. A morte de Jesus foi o sacrifício que Deus fez, entregando seu Filho Jesus, e ele pagou o preço da nossa liberdade na cruz. Com Jesus, já não somos mais escravos do pecado. Você precisa saber que Deus se importa individualmente com você.
O problema é que Deus abomina o pecado, como já falei, porque Deus é perfeito e o pecado é a encarnação da destruição que veio ao mundo. Com Jesus, nosso mestre, se crermos no seu nome, já não seremos mais escravos do pecado. Não basta pensar coisas boas para atrair coisas boas. Isso pode ajudar, mas não pode salvar. Pensar positivamente ajuda, mas não salva. A salvação vem de Deus, não é fruto do esforço humano. Salvação tão grande como a que nosso bate-papo traz só é oferecida por Deus. E essa é a notícia que temos ouvido e que hoje vemos reiterada em Hebreus capítulo 2, versículo 1. Vinda como um presente, como dádiva, como graça da parte do nosso mestre. Em Hebreus 2:2 aprendemos que essa salvação é tão grande porque é fundada na encarnação. E encarnação significa que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, como está em João capítulo 1, versículo 1 e versículo 14. Significa que nosso mestre, como um Deus tão elevado, tão diferente, tão infinito, pôde se tornar humano, viver entre nós e, por fim, entregar sua vida para nos presentear com esta tão grande salvação. Custa crer que esses tais que renunciaram à graça que lhes foi oferecida não tenham tomado conhecimento de que o nosso mestre é descrito na Bíblia Sagrada, em Isaías 53, como um servo sofredor. E, como está escrito em Hebreus 2:9, experimentou a morte em favor de toda a humanidade. E Deus falou e fez por intermédio do nosso mestre. Na verdade, a encarnação de Jesus Cristo é a palavra final de Deus ao mundo. Pela encarnação, Deus falou por último e constituiu o nosso mestre como herdeiro de todas as coisas, como você pode ver em Hebreus capítulo 1 e versículo 2. Não é possível que um cristão não tenha conhecimento de que na antiga aliança toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição. E que na nova aliança, nosso mestre assumiu nossa culpa e recebeu, no meu lugar e no seu lugar, a punição de morte pelo nosso pecado, pelas nossas iniquidades, pela nossa reiterada desobediência. Eu destaco que em Hebreus capítulo 2, versículo 1, está certificado que esta grande salvação oferecida por Deus é tão grande porque é atestada por Ele mesmo. E se você ainda estiver com a sua Bíblia aberta no livro que estamos examinando, lerá em Hebreus capítulo 2, versículo 4, que Deus renovou seu testemunho dessa grande salvação por meio de sinais, maravilhas, milagres e dons do Espírito Santo, de acordo com a sua vontade. E isso aconteceu porque a vinda do nosso mestre foi acompanhada justamente desses sinais, maravilhas e milagres que deixavam perplexas as pessoas diante da manifestação do poder de Deus em Jesus Cristo, nosso mestre e Senhor. E ao longo da história, Deus vem manifestando o mesmo poder para o nosso bem, mas sobretudo para a nossa salvação. Eu creio que a operação de sinais e maravilhas e milagres é um método de Deus para chamar a nossa atenção para a tão grande salvação que nos é ofertada. Mas tenha certeza de que esses sinais, maravilhas e milagres não devem ser buscados como moeda de troca, porque antes de tudo o homem precisa produzir frutos de arrependimento, colocar Deus em primeiro lugar e todas essas coisas serão acrescentadas. E fique certo também de que se alguém foi curado miraculosamente, ainda assim vai morrer, porque todos nós vamos morrer. Mas alguém que foi salvo, ainda que esteja morto, viverá eternamente. Mas há muitos preferindo a cura e recusando a salvação. Mas hoje você pode conferir em João capítulo 11, 25, que nosso mestre Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então creia e receba esta bênção de tão grande salvação. Quanto aos dons espirituais, eles continuam sendo distribuídos pelo Espírito Santo aos salvos. Sabe para quê? Como instrumento de salvação para outras pessoas. Mas isso também podemos inverter. Um dom do Espírito Santo não é para deleite próprio, é para deleite de Deus, para satisfação de Deus. A salvação se dá em Jesus, não esqueça nunca disso, por meio da sua morte. Cristo mesmo diz: eu tenho um testemunho maior do que o de João Batista. A própria obra que o Pai me deu para concluir, que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito.
vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vós. Por quê? Não creem naquele que enviou. São as escrituras que testemunham a meu respeito, diz o nosso mestre em João capítulo 5, 36 a 39. A obra que nosso mestre se refere é a obra da salvação que ele mesmo define. Ser salvo era ouvir a voz de Deus, ver a sua forma no corpo de Jesus. É salvo quem crê em Jesus como Salvador e Senhor. E esse é o testemunho da Bíblia desde o seu primeiro capítulo. Jesus veio para salvar todos os perdidos. Ele mesmo disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E você encontra em Lucas capítulo 19 e versículo 10. E não importa o que pensemos, precisamos encarar o tema da salvação. O que fazer diante de tão grande salvação? Em Hebreus 13:1, considere a tão grande salvação como ela é. A tão grande salvação é graciosa. Graciosa, grande salvação. A salvação em Jesus não foi um fato corriqueiro da história, mas algo extraordinário que jamais se repetirá. Destaco que essa bênção é condicionada ao arrependimento e tem prazo de validade. Então, você fique também certo de que participar de culto, ser membro de igreja e dizimista não é sinônimo de ser salvo. Salvação não é hereditária de pai para filho. Salvação em Jesus foi a maior prova do amor de Deus pela humanidade. Foi a mais eficaz providência de Deus para você e para mim. É a maior dádiva que poderíamos alcançar da parte de Deus, que entregou seu Filho unigênito, Jesus Cristo, nosso Mestre, para aquela morte sacrificial na cruz do Calvário, a fim de que haja esperança de vida, ainda que estejamos mortos. A aceitação de Jesus como Salvador é algo pessoal. Eu não posso aceitar Jesus por você, nem você por mim. Mas a recusa a Jesus como Senhor é também algo pessoal. Confira agora mesmo na sua Bíblia, em João capítulo 11, 25 e 26, o que nosso mestre afirmou. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Destaco que em Hebreus 2, versículo 3, parte A, onde está escrito: como escaparemos nós se descuidarmos de tão grande salvação? Eu vou tentar responder a você. E respondo para mim mesmo. Creia no Deus que enviou Jesus, nosso Mestre. Creia no Cristo que nos revelou Deus. Como você pode conferir na sua Bíblia em João 5:32, parte B, mesmo na presença física e diante de Jesus, muitos não criam no Pai que o enviava e não foram salvos por isso. Não creia em anjo porque não pode te salvar. Jesus pode. Não creia em profetas porque não pode te salvar. Jesus pode. Não creia no prazer porque não pode te salvar. Jesus pode. Não creia no sucesso porque não pode te salvar. Jesus pode. Não creia no sucesso. Não creia porque ele não pode te salvar. Não creia que você vai salvar você mesmo, porque você também não pode fazê-lo. Mas também o mestre pode. Mas pastor, você diz, até agora tudo bem, mas como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Ainda tenho dúvida. Eu vou tentar te responder. Eu posso afirmar a você que nosso mestre espera ser tão amado e prestigiado como ele mesmo trata você. Para Jesus, você é a joia mais preciosa desse universo que ele criou. Você é uma pedra preciosíssima que agora está sendo lapidada e preparada para fazer o quê? Para adornar o coração do nosso mestre. Por isso, e para que você possa usufruir de tão grande salvação, não ignore que você é amado por Deus. Não ignore que você, arrependido dos seus pecados, é perdoado, é aceito, é protegido e fortalecido por Deus Todo-Poderoso. Não ignore o sacrifício da vida do nosso Mestre Jesus naquele Calvário. Não renuncie ao dom gratuito da justificação imputada pela fé, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, como você pode conferir em Efésios capítulo 2, versículo 8.
Não ignore que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós, em mim e você, a palavra da reconciliação, como você vê em 2 Coríntios, capítulo 5 e 19. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho Jesus, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, como está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 10. Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles responderam, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Atos 19, 2. Como você pode ver em Atos 2, 38, se esse é o seu caso, arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Não ignore mais o Espírito Santo que reside em você, nem a fraternidade e a comunhão do Cristo vivo. Não ignore seu livre acesso ao trono da graça. Não ignore o inesgotável tesouro das promessas de Deus. Essa é a grande salvação. Não renuncie uma tão grande salvação. Há cristãos ignorando esta tão grande salvação. Não sejam deles. Há não cristãos que ignoram esta grande salvação. Não sejam deles. Não há pergunta mais importante que esta. Como escaparemos? Para escapar e ser salvo, ouça Jesus. Leve Jesus a sério. Fixe seus olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé e da sua salvação. Como está escrito em Romanos 3, 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, tome posse e não renuncie a tão grande salvação. Pronto. Nosso bate-papo fica por aqui. Mas não esqueça de se inscrever no meu canal no YouTube. Graça e paz. Deus te abençoe. Amo você.